Continuando a nossa reflexão, como sempre, sobre a metafísica da saúde e cromoterapia, a causa emocional, tá? Metafísica da saúde quando o corpo adoece. É uma temática muito interessante. A metafísica da saúde, como ela tem um pressuposto, né, mais essencial, o nosso ser tem um potencial muito intenso, uma qualidade forte dentro de si. Nós lemos vários fenômenos que acontecem consigo mesmo à luz da metafísica da saúde, como, por exemplo, os tipos de parto. O processo gestacional todo é de acordo com a condição que o ser que está nascendo, aquele bebê que não tem uma psique desenvolvida, não tem, mas tem um conteúdo espiritual bem aflorado. É uma alma velha de outra existência, de um espírito eterno, que não surgiu da junção dos gametas, né, da gestação intrauterina. Não, é um ser que já transita na esfera espiritual pela eternidade e manifesta nessa existência, nessa vida ou encarnação. Tá? E durante a gestação, os elementos que ele traz são as características gestacionais. E no momento do nascimento, nós temos aí um conteúdo associado a momentos de vida que depois esse bebê adulto tem como característica enfrentar as suas grandes transições existenciais. Entrar numa carreira, mudar de área, né? Mudar de cidade, mudar os amigos, né? Casar, reaprender a ficar sozinho. Tudo isso são coisas intensas, né? Novas estreias, uma nova vida que abre. E qual a característica que a pessoa tem para dar início, para fazer essa transição, passar de fase, alterar a diretriz? É equivalente aos seus partos. Então nós temos uma característica muito curiosa, que seria o que acontece nas últimas semanas ou dias antes do nascimento, que o bebê enrola o cordão umbilical nele próprio e põe em risco a sua existência. É uma coisa interessante que mãe tem um feeling que ela parece que algo não anda bem, mas que sintoma tem? Não sei qual, eu preciso ver o que está acontecendo, alguma coisa estranha, precisa ir ao médico da maternidade, quando vai ver, e assim com tanta insistência, gente vai lá fazer um exame, o cordão umbilical está quase estrangulando o parto agora, tá vendo? Nenhum mal aconteceu, porque a vida é para surgir. Mas há uma condição ali, impeditiva, complicada, que não é da bolsa, né, ali do ventre materno, das condições intrauterinas, do líquido amniótico. Não, é do próprio cordão, é ele com o cordão umbilical que nutre ele mesmo. O que faz com que essa alteração ali do cordão, que dá uma desviada, uma rabiada, uma alterada, e acaba comprometendo a própria existência? Como é que isso se reporta às características que vai se viver ao longo da vida daquele bebê que teve o cordão, né, enrolado ali, mas teve o parto que, graças a Deus, deu tudo certo. Lá na frente a gente vai ver um adulta, que ele tem uma característica, ele próprio se atrapalha, ele próprio se boicota, é um auto boicote, é realmente põe os pés pelas mãos, se autotropeça, atira no próprio pé. Gente, eu não acredito, eu vou fazer alguma coisa, mas eu mesmo me atrapalho para dar início, eu ponho tudo a perder, gente, na hora do vamos ver, olha, tudo deu errado porque eu comi uma bola enorme, eu estraguei tudo, eu não acredito, gente, francamente, o que eu fui fazer? Olha, não precisou ninguém me atrapalhar, eu mesmo comprometi tudo. Gente, são características de dificuldades que a própria pessoa enfrenta com ela mesma, quanto à maneira com que ela procede diante de grandes mudanças, de grandes transições na vida. E aí entra uma questão, mas ela está fadada a ser assim? Não, ela nasceu exatamente para se desenrolar diante das grandes transições. Aprender a fazer uma estratégia, um direcionamento e, passo a passo, transpor aquele obstáculo. Tá vendo? Coisa incrível.
essa metafísica da saúde, lendo essa condição do bebê intrauterinamente, que o cordão enrola e que gera um quadro muito delicado. Trata-se de um ser que lá na frente acaba se enrolando ou tropeçando nas próprias pernas e precisa aprender a lidar com isso para superar esse obstáculo. Uma outra questão é a depressão pós-parto. É uma coisa muito, às vezes, presente e muito sofrida para a mãe, porque ali existe uma questão, né, de uma fragilidade emocional, né, dessa mulher, que de repente na maternidade ela se preenche. Ela própria não é somente ela é ela com mais outro, que ela se sente duas dentro dela, ela é mais do que ela é ela e o bebê, ela se sente preenchida, acoplada, né, trazendo essa força toda, isso soma. E aí é um momento de ruptura que é o parto. Nessa ruptura ela fica de novo, né, fragilizada, ou seja, abandonada, ou seja, cortada. E aí ela lida com essas emoções de corte, dela ter sido cortada na família, cortada nas amizades, cortada na sociedade. E isso abalou, porque ela dependia muito dos resultados que ela precisava obter na sociedade, na família, na carreira. E aí houve essa cisão, esse corte, ela engravidou, e aí ela se sente, né, preenchida, completa outra vez, e aí existe essa cisão. Essa é uma das questões que, à luz da metafísica da saúde, pode se observar como a depressão pós-parto, mas existem, eu como psicólogo sei disso, várias outras questões que devem ser apuradas no emocional desta mulher, que realmente leva a isso, a esse estado de não saber lidar, de perder essa interação, de não conseguir essa comunhão com essa fase, né, de distanciamento. O bebê que antes era ela, estava nela, agora, né, fora dela, ao lado dela, longe dela. Então é uma questão de como se lida com essa ruptura. E é uma questão que às vezes nós vemos até espiritualmente, mãe e filho, unha e carne, que não se separam de jeito nenhum. E existe uma ruptura de separação depois dos 9 meses, que forma essa ligação energética do espírito e a mãe, o espírito que vai nascer e a mãe, e de repente essa separação. E você vê lá na frente uma mãe que não suporta a distância da filha, que não se sente tão mulher se a filha ou se o filho não estiver com ela. E quando houve essa ruptura no parto, existiu uma descompensação emocional que, olha gente, um fosso abriu e a mulher caiu nesse abismo. E é um processo depressivo. E claro que nós temos também a questão neuroquímica, que a neurociência estuda com toda essa questão neuroquímica de toda essa alteração hormonal, a neurotransmissora, de todas essas alterações que ocorrem no organismo feminino, que é um colapso, um rearranjo, né, biológico. Então o corpo dando conta de 2 organismos para ser mantido e todos os sinais nervosos que transitam no interior, atendendo diferentes demandas biológicas, e de repente isso tem uma súbita alteração, que é o parto, o nascimento, e aí você tem uma questão hormonal. Aí você sabe que durante a contração, os hormônios do parto, eles também vão ajudar exatamente a esse rearranjo biológico com hormônios que têm essa função e que durante o parto, natural em especial, vão ser secretados e vão favorecer esse rearranjo. Então nós estamos falando de processos hormonais, de processos neuroquímicos, né? Nós estamos falando de processos espirituais, de ligação mãe e filha. Nós estamos falando de processo emocional, que essa mãe, né, se sente mais sozinha e de repente tem essa ruptura, essa cisão, esse distanciamento. Então veja, são vários fatores que levam a gente a refletir sobre o que leva a esse episódio da depressão pós-parto, tá? E claro que a gente vendo um sinal disso, a gente vai procurar ter medidas de consciência, de organização emocional, para que seja feita uma transição nesse sentido. Em termos de cromoterapia para depressão pós-parto, nós indicamos o amarelo, que é esse lado assim mais leve, mais assim, né? Eu diria neuroquimicamente mais vivaz, tá? O rosa, que também é o amor próprio, esse estado afetivo, de amor. O laranja, então nós temos aí 3 cores importantes: amarelo, laranja e rosa.
para esse processo de depressão pós-parto. A mãe fica no quarto, precisa amamentar, está com aquele estado da depressão, aquele desconforto todo, luz rosa o tempo inteiro, né? Luz laranja naquele período, amarela, tá? E se há uma agitação, uma irritabilidade, inclui-se nesse caso também o azul, ok? É a visão da cromoterapia para essa experiência, ok? Muito bem, tivemos uma pergunta sobre falta de libido. Pois é. A libido é a vivacidade. A libido é o prazer. É a satisfação. Gente, que tudo de bom esse livro é legal, hein? Olha só, você sentiu a satisfação? Gente, essa live com você, é incrível ter você aí acompanhando até agora comigo, refletindo também, aprendendo que tudo de bom. Essa é a libido, né? A libido é esse ensaio do prazer. A libido é uma força que estimula o desenvolvimento de certas habilidades nossas. Né? Nós temos, por exemplo, esse trânsito da libido energeticamente, né, pelas áreas do corpo, quando você vê, né, as fases, né, freudianas, as fases oral, por exemplo, onde o prazer está exatamente na deglutição, nessa questão da boca. O bebê pega, põe tudo na boca, traz para a boca. É o prazer que ele tem nessa região oral, despertando o quê? A habilidade de comunicação, habilidade de degustação, de apreciação das coisas. Né? Então, a libido ela vai transitando pelas fases, pelo corpo, startando, estimulando, despertando qualidades desse ser. Sensacional, né? Mas, Valcapello, estou falando da falta de libido sexual. Pois é, nós olhamos o seguinte, cadê o seu assesume de vida? Porque também ele sai da cama. Quando sai, né, da sua vida interacional, ocupacional, então você não tem prazer em nada, tudo aquele desconforto. Ai, gente, obrigação é uma coisa assim pesada, né, gente? Dia começa longo, né, gente? Ó, trabalho árduo, difícil dar conta, né? Nossa, sozinho o tempo inteiro, olha que desprazer. Você sabe que esse desprazer na existencialidade pode ter uma compensação sexual. E aí a pessoa é assim, libidinosa, só pensa naquilo, né? Porque não tem nada de interessante atraindo ela na vida. Ou seja, despertando para ela interagir, que seja satisfatória. Então aí já é uma libido compensatória. Mas quando há uma falta de libido, a gente procura sempre despertar ela, tomar aquele café, gente, cafezinho gostoso. Sentir o gosto do café nas papilas gustativas. É tudo de bom cafezinho essa hora. Você está ensaiando satisfações positivas, por certo, no paladar, né? Por certo, na pele. Ai, gente, olha que gostoso ter colocado uma blusa. Ai, tão gostoso ter agasalhado. Nossa, tirei a blusa, que delícia. Tô até mais leve, gente, mais fresquinho. Olha que gostoso. Você viu? Você sentindo uma satisfação sinestésica. É você tendo satisfações agradáveis em várias ocasiões, situações, sensações, né? Satisfatórias, aquela coisa. E aí, isso também migra, né, para o seu momento sexual, o que você desenvolve na vertical, que seria você lidar com situações de maneira prazerosa, satisfatória, na vertical, em pé, interagindo. Nossa, que bom te ver, que legal aqui, quando é que você volta? Tava com saudade. Na vertical, com pessoas, ocasiões, também você leva para a vertical. Da vertical leva para a horizontal quando você se deita. Aí o prazer brota. A satisfação emerge, o contato com o seu corpo e toda a sensação libidinosa. Para que realmente você tenha, né, esse momento, né, de prazer, essa satisfação íntima que a gente vai ativando através do autoestímulo, da relação boa para consigo mesmo, né? Ter um contato com seu corpo, com sua pele, né? Sentir no banho a água, a temperatura da água, o cheiro, né, dos produtos que você está usando. Você vai criando uma sensação agradável, isso tudo vai criando um campo libidinoso. Gostoso, satisfatório, que é um exercício que vem nesse sentido, ok?
Muito bem. E no âmbito da cromoterapia, qual a cor da libido? Vermelho. Ah, claro, gente, vermelhão. Uhul! Na vida, na realidade, ser vermelho é ser muito intenso. Olha aqui, eu tenho a placa vermelha no ar, começando, ao vivo, a hora é agora, bora lá, chá comigo. Na existencialidade, é esse faniquito existencial, esse prazer, essa mobilização das forças vitais. E também na horizontal, no momento camal, também o vermelho. Né, para aquele ar assim, estimulante. Né? Então, cromoterapia, no tocante à falta de libido, a indicação é a cor vermelho. Claro que ela satura, não vamos usar em demasia, mas nós temos aí a questão da libido, né, e a cor. Valcapelli, falam de uma pílula azul, não Viagra, aquela pílula azul. Ela é azul por uma questão, né, de ser o azul aí mais associado à cor do homem, aquela coisa todo masculino, essa coisa. Talvez seja esse ou a própria substância que colocou como uma pílula azul. Mas a função dela é o estimulante em potencial circulatório, para exatamente causar, ou seja, irrigar as regiões íntimas, né, sexuais, e você ter realmente o prazer, né, o estímulo a esse prazer. E o vermelho, cromoterapicamente, é a cor que estimula, né, toda a circulação. E que a emoção é de satisfação e a ação no corpo é de estímulo circulatório. Então, bem associado a esse fator. Então, você tem a cromoterapia facilitando e a consciência metafísica. Não recorra a subterfúgio no primeiro momento, confie o quê? Na sua capacidade de dizer, eu mereço ser feliz, ter prazer e vivenciar plenamente cada instante da minha vida e tornar um momento tudo de bom. Muito bom. Tem uma outra pergunta sobre a região lombar. A região lombar remete exatamente a um eixo de sustentação daquilo que é satisfatório na minha existência. Olha só, porque a região lombar enerva a área abdominal. Né? Os nervos que enervam a região abdominal saem das vértebras dessa região da coluna lombar. E no âmbito da Metafísica da Saúde, eu trato no volume 4 do livro Metafísica da Saúde, eu falo da região lombar. Na região lombar, nós estamos falando do eixo de sustentação, que é a coluna, daquilo que é bom, é predileto, eu me dou o direito, eu me permito, eu me apoio, gente, por que não? Eu mereço também. Eu fiz por onde? Veja bem, nós falamos, fala pela Metafísica da Saúde, a libido, o prazer, a satisfação, nessa questão mais libidinal, metafisicamente falando. Mas tem também da região da lombar, que é eu me apoio no direito de, eu mereço, é válida a minha vontade, eu valido as vontades que tenho. Qual é o problema? É predileto? É predileto a viagem, é predileto o passeio, é predileto o encontro com os amigos? Eu me dou o direito, eu mereço. Agora, sabe o que me dói? Porque dor, segundo a Metafísica da Saúde, é ferir-se. Eu próprio, não, eu me boicoto, eu proporciono a todo mundo, na minha vez, gente, quando for eu. Quando diz respeito a mim, nada. Então, uma coisa interessante, que eu acabo criando uma condição onde eu me agrido, né, afeto, causo prejuízo, aquilo que eu mereço e é de bom, de minha vontade. Por que não? Porque não é certo. Não, porque eu não tenho direito. Onde já se viu? Eu, né, nesse meu momento de vai querer quando tanta coisa outras são necessárias. E eu me dando, assim, esse luxo, essa coisa, não mereço. Eu até me culpo. Ou eu me machuco. Ferir-se por se manter naquilo que gosta e é bom, segundo a Metafísica da Saúde, refere-se à dor lombar. E no âmbito da cromoterapia, gente, o azul é necessário. A aplicação da cor azul favorece exatamente essa condição de dor na coluna. Você pode usar um pouco de verde, 2, 3, 5 minutinhos de verde e 5, 10 minutos da cor azul, que você aplica na região da coluna. Compra uma lâmpada, deixa do lado onde você sente, faz com que projete na lateral sua, não precisa ficar nas costas exatamente, na lateral, durante um período que você está sentado, acomodado numa cadeira, que essa cor projeta e ela vai agir na região específica do seu corpo. Ok? Muito bem. Uma pergunta que me fizeram, e vale a pena a gente conferir, nessa época inclusive,
uma fase onde a gripe, né, acaba sendo mais frequente, essa baixa da temperatura, alteração climática, baixa de temperatura, essa baixa imunidade, e aí nós podemos ter um contágio da gripe. Né? A pessoa que pega a gripe com facilidade, eu tenho no volume 1 do Metafísica da Saúde o tema gripe. Significa não confiar nas mudanças, né? Na direção no novo. Gente, nós estamos entrando numa fase agora turbulenta. O que será com isso tudo? Onde isso vai dar? O que vai acontecer? Às vezes é uma crise, né, mundial, às vezes é uma crise econômica, às vezes é uma crise social, às vezes é uma crise familiar. E aí fica aquela questão, onde isso vai dar? Estou com medo, gente, eu estou assustado. O que vai acontecer com isso? Onde isso vai dar? Onde isso vai chegar? O que vai acontecer comigo? E se eu não der conta? Então, essa falta de confiança numa trajetória promissora, num resultado que advém daquela trajetória, daquela área. Geralmente a gente fala, você muda a direção e não está acostumado no fim bom daquela nova direção. Então a gente fala, tem mudanças? Por que mudanças, Val Capelli? Segundo a Metafísica da Saúde, eu não me sinto tão confiante naquela direção, naquela situação propriamente dito. Então é algo novo que eu estou lidando e não me garanto tanto, não confio o suficiente e abalo a minha imunidade, fico vulnerável ao contágio do vírus influenza, que causa exatamente a gripe. Então olha só, confie, acredite, realmente se jogue na confiança de que, para afugentar a gripe, olha um padrão metafísico bom, já deu certo. Eu faço dar certo, eu mereço tudo certo. Olha que gostoso. Que bom. E nós temos as cores para a gripe, né? Podemos usar um verde, um azul, todos esses sintomas da gripe, a gente pode usar também um violeta, tá? São cores, verde, um azul, um violeta, né? Mas às vezes ela abala a musculatura, se deixa assim mais, né, dolorido, então o azul ajuda, você precisa às vezes de um up, de uma reação, um laranja, mas se faz febre, muito azul. Se tem uma gripe e não fez febre, até um pouco de laranja cabe. Mas verde e azul é tudo de bom e você consegue fácil em casa. Muito bem, um convite especial. Vamos para as cataratas, gente? Olha, é uma ocasião muito especial. Às vezes a gente pensa no melhor lugar do mundo que eu gostaria de estar e não percebemos que no Brasil tem lugares que não deixam a desejar. As cataratas do Iguaçu é algo encantador. Vista do lado brasileiro e do lado argentino, são dois ângulos maravilhosos. Do lado argentino a gente vai na Garganta do Diabo, tem aquele paredão d'água escorrendo. Eu faço vivência durante a viagem. Na vivência ali, descola conteúdos profundamente arraigados. Só que é um pacote diferenciado porque vamos ficar dentro do Parque das Cataratas, no icônico Palacete Rosa, no Belmont Cataratas. Isso faz do pacote um valor diferenciado. Geralmente o nosso pacote é o valor da diária, um pouco, né, do hotel. Com tudo incluso, aéreo, almoço, janta, passeios, viagem à Argentina, meu workshop comigo, mas o diferencial é estar dentro das cataratas. Logo ao amanhecer e lá ver a revoada dos pássaros, ao entardecer o pôr do sol nas cataratas, à noite o arco-íris lunar. Que experiência, gente! Vale a pena em setembro. Para poucos, quem sabe seja para você também. Liga pra gente, 5072-6448. É o WhatsApp também, 5072-6448. Ou mande, né, ou entre no site valcapelli.com. Fico por aqui deixando um grande carinhoso abraço, um beijo na alma e até o nosso próximo programa.